Então a China está tentando construir alternativas, ela não está tentando, ela sabe que ela não tem como substituir o dólar como moeda internacional, porque isso requer uma transformação estrutural inteira da sua economia e colocaria em perigo a sua sobrevivência, a sobrevivência do Partido Comunista Chinês. Ela está preparando o terreno com uma grande arquitetura global, com uma estrutura onde, no momento desse conflito, se vierem sanções pesadas, ela tem uma rede paralela construída, quase que um sistema monetário financeiro paralelo, aonde os países vão falar assim, olha, eu não posso sancionar a China, eu não posso entrar nisso, e como que eu vou fazer trocas comerciais com os outros se eu preciso fazê-las em dólar? E aí, então, a China estaria preparada, ela está tentando fazer isso. Ela tem uma estratégia, depois a gente pode falar nisso, se você quiser já continua agora, mas ela tem uma estratégia baseada em 3 pilares, que um deles é criar um pool de recursos fora do seu país e deixar esse dinheiro circulando fora para os mercados de investimento. Então, você tem esse dinheiro disponível para investidores lá fora na sua moeda. O segundo é criar um negócio que se chama CIPS, que é um concorrente do CHIPS e do SWIFT, que são os 2 sistemas de pagamentos internacionais. O CHIPS é o maior privado do mundo. SWIFT é o que todos os governos e todas as entidades públicas, além das privadas, usam. E o CIPS, que é o chinês, é um concorrente a esses 2. Então, essa é a segunda parte da estratégia. E a terceira parte é criar a sua moeda digital. Porque ela entende que com a moeda digital, ela não vai precisar passar por nenhum banco, por ninguém. É o Pix chinês no mundo inteiro, aonde você vai mandar um Pix da Arábia Saudita direto para a China. E assim, falar, pô, mas então essa estratégia é sólida. É mais ou menos, porque os países, por exemplo, produtores de petróleo, né, a Rússia e os países do Golfo, eles estão com medo de sanções americanas? Estão. E eles estão dispostos a diversificar? Também estão. Vamos usar a moeda chinesa, então, para fazer isso? Tá bom. Mas será que eles querem que os seus ativos fiquem em yuan? Aí eu acho que não. Imagina um yuan digital. Menos ainda. Porque se a China vai lá e retalia... Assim, tá bom. Uma coisa é você fazer as sanções contra a Rússia, invadir a Ucrânia, uma grande guerra no século XXI, do jeito que foi feita. E outra coisa é você fazer o que a China fez contra a Austrália, quando a Austrália virou e falou assim, precisamos ter investigações sobre a origem do Covid. A China sancionou a Austrália pesadamente, economicamente. Então, todo mundo não é bobo. Os países sabem que estar dentro do Pix chinês, assim, a China vai ter total controle sobre o seu dinheiro. Então, uma coisa é você usar uma moeda chinesa para a troca, mas imediatamente após a comercialização, os países vão querer converter para o dólar ou para a moeda segura. E qual é a moeda segura hoje? É o dólar, e vai continuar sendo o dólar. A não ser, claro, a gente tem um cataclisma, sei lá, uma guerra nuclear, ou surja uma nova moeda substituta. Só que para ter uma nova moeda substituta, o país precisa querer ocupar essa posição. O Japão teve a oportunidade de ser essa moeda. Fechou a portinha, falou, eu não quero. Por quê? Mesma coisa, ia ter que mudar o seu modelo econômico. Deixar de ser uma economia de exportação e se tornar uma economia de consumo. Não é da natureza deles, não era a natureza do sistema. A Alemanha teve a oportunidade, não quis. A China tem a oportunidade, ela não quer no fundo. Então, assim, nós não temos uma moeda substituta que vai preencher esse papel. E o grande dilema é o dilema de thrifting, que você colocou. Porque ele cria um paradoxo de uma instabilidade. Porque é óbvio que o país que for a moeda dominante vai ser um país deficitário. Só que quanto mais deficitário todo mundo fala, será que é confiável essa economia? Mas não tem saída para isso. A não ser que você crie uma moeda externa a todos os outros países. Isso foi proposto no início, não deu certo. E eu não acho que hoje a gente tem...
assim, o espaço, o diálogo, a capacidade de sentar todo mundo e falar, vamos criar uma moeda para todo mundo usar em paz. A gente já está formatado, já está em rotas de competição muito acirradas, já tem os blocos, já ninguém conversa, uns já não conversam com os outros direito, então, não sei. Esse era meu questionamento. Mas o povo vai receber em yuan, vai ficar fazendo o que com essa moeda, se ninguém vai querer depois? Porque eles estão fazendo isso, né, na real. Eu não sei o quanto está recebendo, porque aqui no Brasil, se você olha... a gente não está vendendo comida para eles. Sim, mas se você olha a manchete, está lá, yuan já é a segunda moeda de reserva no Brasil. Aí você vai olhar, tem 5%. Entendeu? O dólar é disparado a maior. Mas até pegando um gancho com o que você disse, poxa, para a China ver a sua moeda se tornar a moeda de reserva mundial, eles têm que abrir a economia. E eu sempre fico me perguntando, e se abrir a economia chinesa? Muita gente fala, eu não invisto na China porque nem é aberta. Vai ter gente que vai querer investir, mas muita gente lá não sai porque é fechada. Então talvez seja ruim realmente da China ter que abrir a sua economia. E um outro ponto, que é um gancho que você disse, da interdependência econômica. Tem um livro que é de historiador escocês, do Neil Ferguson, que ele fala da ascensão do dinheiro. E ele explora essa teoria de que uma interdependência econômica poderia levar à paz. Mas ele mostra que, olha, a realidade vai contra a teoria. Porque na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a marinha mercante alemã inteira era coberta por companhias seguradoras inglesas. Então não havia interesse em destruir a marinha mercante, porque você ia ferrar as companhias de seguros inglesas. E simplesmente a guerra aconteceu de todo jeito. Porque as empresas não queriam, mas os monarcas queriam. Então, o Putin, por exemplo, poxa, ele queria. Muitos bilionários russos talvez não quisessem. Mas vai acontecer se esse cara quiser que aconteça, né? É uma economia muito centralizada nele, assim como, por exemplo, a China.